Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma aula de língua portuguesa da nossa querida Jornada Ampliada. Final de ano está chegando, mas nós continuamos aqui até o momento de concluir aí esse ano letivo de 2025. Eu sou a professora Ingrid, quero saudar a todos vocês, meus alunos, com bem-vindo em mais um dia que nós estamos aqui para juntinhos produzir conhecimentos em língua portuguesa. Bom, para a nossa aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre quem? Exatamente, sobre o sujeito. No nosso último encontro, falamos ali, uma introdução, um breve conceito sobre o que é sujeito e trabalhamos ali principalmente a perspectiva do núcleo do sujeito. Então, você já entende que eu tenho o que eu chamo de sujeito e dentro dele eu vou ter o seu núcleo, que é aquela palavrinha que distribui sentido, que dá a base para que a gente compreenda ali o que aquele sujeito é, o que ele significa. E aí, para o nosso estudo ficar completo, hoje nós iremos começar a classificar esse sujeito. Quero que você perceba comigo como se dar essas classificações e por que é importante que você saiba identificá-las. Então, bora lá começar? A gente vai começar aqui trazendo esse breve conceito, de que o quê? Sujeito, ele é um dos termos essenciais da oração e que ele é o elemento sobre quem nós iremos falar alguma coisa. Então, dentro do nosso estudo ali, conhecendo o sujeito, conhecendo não, na verdade, quando nós fomos introduzir aí alguns conceitos sobre a sintaxe, eu trouxe para você ali aquele grupinho dos termos chamados essenciais, dentre os quais estão sujeito e predicado. Então, o sujeito, ele já é um termo essencial, ele já é por si só uma base para que a gente compreenda a oração. Tela cheia. E aí, só relembrando, esse sujeito, ele possui um núcleo, que será o quê? A sua base. Então, sujeito, ele já é a base da oração, e o núcleo é aquilo que nós chamamos de base do sujeito. Será aquele termo central que na nossa última aula nós trabalhamos bem aí com esse conceito, observamos os exemplos, fizemos as nossas atividades, não foi mesmo? Então acredito que você já está fera nisso aí. Vem comigo. E aí a gente vai começar o quê? A classificar esse sujeito. Esses termos, ele possui algumas classificações, algumas diferenças ali de aplicação. Como primeiro tipo de sujeito que nós temos, existe aí aquele que nós chamamos de simples. Por que é que ele tem esse nome? Ele é um tipo de sujeito que possui apenas um núcleo. O que seria esse um núcleo? Uma única palavra que dá base ali para a construção daquele sujeito. Então, se você vê um sujeito, que você consegue identificá-lo, ele está ali expresso, você vê, identifica, e ele possui apenas uma base, apenas um núcleo, você já classifica esse sujeito como sujeito simples. Quer ver comigo no exemplo? Então, bora lá. A professora de língua portuguesa trabalha no centro de mídias. A gente já sabe, Sempre que a gente for analisar ali um período, uma oração, um enunciado, vamos começar procurando o quê? Procurando o nosso verbo e a partir disso a gente consegue identificar o sujeito. Bora lá. Então aqui eu tenho o verbo trabalhar e eu vou questioná-lo. Quem é que trabalha no centro de mídias? A professora de língua portuguesa. Quem será essa professora, Então, a professora de língua portuguesa é aquele termo da oração sobre quem eu estou falando alguma coisa. Que coisa é essa que eu estou falando, declarando sobre ela? Que ela trabalha no centro de mídias. Então, a professora de língua portuguesa é o quê? O meu sujeito. Tela cheia mais uma vez. E aí, a gente vai buscar aqui, quem é esse núcleo do sujeito? Você já consegue perceber que é a professora. Por quê? Porque se eu viesse aqui,
eu tirasse esse termo da minha oração e dissesse apenas a de língua portuguesa trabalha, você já consegue com certeza observar que perde o sentido. Então, professora, que é um substantivo, é o núcleo do meu sujeito. É a única palavra que dá base aqui para a gente compreendê-lo. E se eu tenho um sujeito com uma única palavra base e que ele está expresso, eu consigo identificá-lo por completo ali na oração, então eu tenho um sujeito chamado simples. Fechou aí? Conseguiu compreender bem? Então tá bom, bora avançar um pouquinho e conhecer mais uma classificação dos sujeitos. Existe ainda o sujeito chamado composto. Por sujeito composto, você vai entender um sujeito que é formado por 2 ou mais núcleos. Ou seja, é um sujeito que tem 2 ou mais palavras principais. Lá no simples, apenas um núcleo, apenas uma palavra base. Agora, no composto, não. Serão 2 ou mais palavras base. 2 ou mais núcleos. Bora observar no exemplo. Luana e seu amigo Caio viajarão para Lisboa. Viajarão é o nosso verbo e a gente vai questioná-lo. Quem viajarão para Lisboa? Ele já responde, Luana e seu amigo Caio. Perceba que Luana e seu amigo Caio é o nosso sujeito. Agora, Luana e Caio é o nosso núcleo. Então, se eu tenho 2 núcleos do sujeito, eu tenho o que eu chamo de sujeito composto. Tudo certo? Se eu tirar ali, né, a palavra Caio, eu não consigo nem colocar no plural, por exemplo, o meu verbo como ele está. Então, eu teria que dizer, Luana viajará. Então, só por aquele verbo já estar ali no plural, eu percebo que o meu sujeito tem o quê? 2 núcleos, que no caso é Luana e Caio, 2 substantivos próprios que nós temos na língua portuguesa. Tudo certo? Bora avançar mais um pouquinho, então. Sei que a língua portuguesa é sua disciplina favorita, mas não é moleza, né, pessoal? Temos agora o sujeito que você pode encontrar ali com 3 nomenclaturas, que vai dizer a mesma coisa. Você pode encontrá-lo como sujeito oculto, sujeito elíptico ou ainda sujeito desinencial. O que seria isso? Quando eu estou tratando de um sujeito oculto, ele vai ser um tipo de sujeito que não está explícito na frase, mas que pode ser recuperado pelo contexto ou pela flexão verbal. É como se ali, naquele contexto da oração, eu optasse por deixar o meu sujeito escondidinho. Ele existe, ele pode a qualquer momento se fazer presente, mas muitas das vezes ali evitando repetição de palavras, né? Ou de fato tendo essa intencionalidade de escondê-lo por algum motivo estético, estilístico, eu deixo o meu sujeito oculto. Mas ali, pelo meu verbo, eu consigo perfeitamente identificá-lo sem nenhum tipo de dúvida. Quer ver comigo? Então vem. Olha o exemplo. Hoje iremos juntos à academia. Temos aqui o verbo iremos. Aí você pergunta, quem iremos juntos à academia? É hoje? Não, hoje não pode ser sujeito. Hoje aqui é advérbio, denota tempo, tá? Nós iremos. Então, eu poderia reescrever assim, ó. Hoje, nós iremos juntos à academia. Então, nós
que é pronome pessoal, quando nós estudamos lá, né? O nós, ele é um pronome, que no caso ali é a primeira pessoa do singular. Ele é pronome pessoal, né? Do singular não, tá? Perdão, do plural, primeira pessoa do plural. Então, esse nós, que é um pronome, ele age aí como um sujeito. Nós iremos juntos à academia hoje. Então, consegue perceber? Ele estava oculto. Mas a qualquer momento eu posso optar por trazer, né? E eu vou utilizar essa expressão aqui só para você entender melhor. Por trazer o meu pronome à vida. Por fazê-lo de fato brilhar ali agora, tomar posse do lugar que ele tem na oração. Então, é por isso que ele é chamado de oculto. Ele existe, eu identifico ele na minha oração e posso colocá-lo ali a qualquer momento. Bora seguir adiante. Temos o sujeito chamado indeterminado. Parece com o oculto, tá? Mas não é a mesma coisa. Atenção. Ele vai ser aquele que não é identificável precisamente. Ou seja, eu não tenho certeza, eu não consigo colocá-lo ali com certeza de que o quê? Que ele vai ser o meu sujeito. Ainda é uma oração que tem sujeito, é um sujeito que ainda existe, mas que eu não consigo ali com precisão, com certeza, identificá-lo na oração. Tela cheia. Olha aqui comigo. Ele poderá ser utilizado para deixar o discurso mais impessoal. Por exemplo, ali quando você está escrevendo redações do Enem, né? Você sabe que você tem que tirar qualquer marca de pessoalidade. Então, o sujeito indeterminado é uma opção para você ir desenvolvendo ali o seu texto e etc. E aí, nós temos dois casos em que nós iremos considerar o sujeito como indeterminado. Caso 1. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, mais a partícula ser. Como aqui no exemplo, fala-se. Então, se eu disser assim, fala-se muito sobre racismo na escola. Alguém fala, eu já sei que alguém está falando, mas quem é? Não sei. Esse sujeito existe, a minha oração não é uma oração sem sujeito, mas eu não consigo identificá-lo de fato, tá? Então, esse é o caso 1. O verbo na terceira pessoa do singular, combinado com a partícula ser. Tela cheia para nós. E tem o caso 2, que ocorre quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eles ou elas, sem nenhuma partícula, tá? Então, só do verbo estar na terceira pessoa do singular, eu já consigo observar que eu tenho ali um sujeito indeterminado. Tudo certo? Se eu disser, falaram que irão comprar frutas. Alguém falou, eu sei, mas eu não consigo identificar quem é essa pessoa. Aí eu sei que você é aluno, questionador, que pensa bastante, e isso é maravilhoso, já está pensando assim, uai, professora, mas então qual a diferença que tem do sujeito indeterminado para o oculto? Por que o oculto eu consigo trazer e o indeterminado não? Às vezes, pessoal, tem respostas que a gente não vai conseguir, enquanto professor, entregar para você objetiva, que de fato te esclareça. Mas ficou estabelecido na gramática da língua portuguesa que, quando alguns verbos encontram-se aí, né? Tanto na terceira pessoa do singular, e aí combinado com a partícula ser, quanto na terceira pessoa do plural, a gente não vai classificá-los ali como sujeito oculto, né? Mas sim como indeterminado. Tudo certo? Só decora aí, guarda bem na sua cabecinha essa regrinha, que aí vai ser sucesso, você não vai ter dúvidas na hora ali de utilizar, de classificar, de diferenciar os tipos de sujeito. Tela cheia para nós. Por fim, temos o sujeito inexistente, mas que você também pode encontrar aí como sendo chamado de sujeito oracional. O que é esse sujeito inexistente ou oracional? Ele é um conceito aplicado a orações que vão apresentar verbos impessoais. Ou seja,
Verbos que não podem ser associados a nenhum sujeito. Então, na língua portuguesa, e aí eu já vou adiantar a resposta para você. Alguém aí decidiu que existem verbos que não podem ser associados a nenhuma pessoa, né? Não podem ser associados ali no discurso às pessoas que nós temos, primeira, segunda, terceira pessoa. Eles são chamados verbos impessoais. Eu não consigo, quando utilizado na oração, colocar um sujeito que se refira, que esteja ali em concordância com ele. E aí, para você guardar bem também, e aí eu digo para você, decore. Isso aqui são coisinhas que é necessário sim decorar. Tem gente que vai dizer, mas decorar não é estudar. Eu acredito que decorar é estudar sim. Tem coisas que você precisa de fato pegar o manejo, entender, saber apenas aplicar, sim. Mas no caso dessas regrinhas que são bem particulares, decore, guarde aí na sua cabecinha. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos 3 casos de verbos que são considerados impessoais e que, por assim, não terão sujeito. Vem comigo observar. Primeiro, existem aqueles que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, relampear, são verbos que não têm sujeito, eles são impessoais. Temos ainda verbos que indicam passagem de tempo. E um bastante utilizado é o verbo fazer. Quando você diz, faz anos que não vejo meu tio. Esse verbo não tem sujeito, tá? E por fim, o mais cobrado de você, o verbo haver, quando ele tiver sentido de existir. Olha comigo aqui o exemplo. Faz tempo que não o vejo. Quem é o sujeito aqui, pessoal? Nós não conseguimos identificar. Porque eu tenho aqui o verbo fazer, que nos traz essa noção de tempo decorrido, ou seja, tem um bom tempo, já se passou um tempo aí desde que não estou vendo essa pessoa. Tá? Então, nós não temos sujeito nesse caso. Exemplo 2, com o fenômeno da natureza. Choveu forte durante toda a madrugada, alagando várias ruas. Então, aqui nessa oração 1, eu tenho verbo, mas eu não tenho sujeito, tá? Depois a gente vai entender o que é que esse trechinho aqui que acompanha o verbo, ele é classificado, mas não vou falar agora para não te confundir. E por fim, o verbo haver, quando eu consigo substituí-lo pela palavra existir, tá? Porque o verbo haver pode ter outros significados aí. Quando ele ter esse sentido de existir, ele é considerado impessoal, como aqui, olha. Havia muitos problemas a serem resolvidos, ou seja, existiam muitos problemas a serem resolvidos. Você vai lá no momento da sua avaliação, faz essa troca e aí eu tenho certeza que você vai conseguir identificar. Lembrando que se o meu verbo ele é impessoal, eu não vou estabelecer ali concordância nem de gênero, ou seja, você nunca vai ver esse verbo no feminino, também não vai haver concordância de número, você nunca vai ver esse verbo no plural. As bancas aí costumam utilizar bastante esse trocadilho para te confundir, tá bom? Então, se ele não tem sujeito, ele não faz concordância com ninguém, tá? Tudo bem? Tudo certo? Chegamos agora, então, no momento que a gente vai praticar tudo isso que foi visto aí agora. Eu tenho aqui com você o tempinho de 5 minutos para que a gente realize uma pequena atividade, tá? Hoje a aula foi mais densa, eu sei que quando ele, faz parte dessas classificações fica um pouco mais cansativo, então será apenas uma questãozinha. Vai lá, analise com paciência. Ao decorrer do tempo que você for fazendo, surgiu dúvidas? Anote ou já coloque no nosso chat aí, para a gente conversar um pouquinho e corrigir, tirar as suas dúvidas antes de encerrar aqui a aula ao vivo, tá bom? Então, 5 minutinhos e eu volto em breve.
olha quem voltou, a sua prof. Então, bora corrigir a nossa questão? E aí, anotaram suas dúvidas? Espero que sim, tá? Uma questãozinha simples que nós temos aqui hoje, ela vai te pedir. Identifique a oração em destaque, cujo sujeito é indeterminado. Então, só para revisar, quando é que o meu sujeito vai ser indeterminado? Ele pode ser ali em dois casos diferentes. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C. Ou apenas quando o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Então, a gente agora vai julgar cada uma das alternativas. Está garoando. Tem ali o verbo estar e tem uma palavra garoando. O que é garoar mesmo? Você sabe? Eu entendo que garoar é como se estivesse caindo uma espécie de sereno, ou não sei, uma chuva fina, algo assim. A professora não vai saber identificar de fato, não. Mas garoar não é um fenômeno da natureza? E nós não falamos que verbos que indicam o fenômeno da natureza não possuem sujeito? Então, eu já sei que a letra A não será a minha resposta. Tela cheia. Então, aqui é sem sujeito. Vou anotar, caso você queira. B. Ligaram para saber como você se sente. O verbo ali você com certeza já identificou. É o verbo ligaram. Esse verbo não está na terceira pessoa? Eu não poderia dizer que eles ou elas ligaram? Então aí parece que é a nossa resposta, não é, pessoal? Quer ver comigo ali o resto? Tela cheia. Então, por hora, parece que vai ser ela. Letra C. Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número. Temos aqui o verbo ficaram. Só que, por mais que ele está na terceira pessoa do plural, eu tenho aqui o meu sujeito expresso, ó. Quem foi que ficaram com o meu número? Eles. Um pronome agindo como sujeito. Então, se o meu sujeito é expresso, ele aqui é um sujeito simples, tá? Então, não tem como ser indeterminado, por isso que não é a nossa resposta. E aí, essa outra parte aqui da oração é um adjunto, uma locução adverbial deslocada, tá? A nossa oração tá aí da forma indireta, algo que depois a gente vai ver, não se preocupe com isso. Letra D. Faz anos que não falo com ele. Quando eu digo que faz anos, eu não tenho o verbo fazer aí, trazendo essa intenção, esse sentido de tempo decorrido? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma oração sem sujeito, já que o verbo fazer, ou verbos que denotem tempo transcorrido, não tem sujeito. E letra E, Marcos alugou um apartamento. Quem alugou um apartamento? Alugar aqui é verbo. Marcos. Então, se Marcos alugou um apartamento, eu tenho o meu sujeito expresso, o meu sujeito tem apenas um núcleo, então eu vou chamá-lo de sujeito simples, sendo de fato letra B a nossa resposta. E com essa correção, nós estamos aqui finalizando a nossa aula com chave de ouro. Finalizamos aí a ideia de sujeito. A gente vai continuar trabalhando com ela ainda? Com certeza. Mas, a partir do nosso próximo encontro, será ali identificando os predicados. Não perca, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser excelente e muito importante para você, tá? A sua prof, ela vai ficando por aqui. Mais uma vez, imensamente grata aí pela sua companhia, pela sua insistência em continuar, em perseverar.
Eu sei que não é fácil, né? Você já vai para a escola ali no seu horário comum, e aí no contraturno vem para a jornada ampliada, mas eu quero estar e eu tenho certeza que estou agregando em algo com vocês e que cada dia mais você vai crescer, tá? Eu fico por aqui, o meu desejo é que você fique com Deus, fique em paz, que se dedique agora nas suas atividades com o professor do presencial e eu vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau!